E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um VinceCast. Hoje, mais um episódio aqui, né? Estamos no 8º episódio e estou com uma pessoa muito legal, uma pessoa que vai falar sobre técnicas, né? É uma coisa mais profissional hoje. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e poder falar desse trabalho lindo, né, que vem transformando a autoestima de muitos clientes. E a gente está aqui hoje para falar um pouco da micropigmentação capilar. Eu sou a Jaqueline, sou formada em estética, sou especialista em micropigmentação capilar. É isso, eu quero saber muito, eu quero saber tudo sobre isso. Inclusive, já que você já deu essa apresentação maravilhosa, Vamos né? lá. O que é ser especialista em micropigmentação capilar? Boa. A micropigmentação capilar, por muitos anos, né, foi um tabu, assim. E hoje ela tá no mercado, ela cresceu no mercado. E é uma técnica que a gente faz um pigmento, injeta o pigmento diretamente no couro cabeludo, né, para simular um cabelo raspado. Então a gente faz um efeito de cabelinho raspado ali para aquelas pessoas que têm uma calvície mais avançada, que já não é mais um caso de transplante, e opta para realizar a micropigmentação capilar. Então, assim, por exemplo, a micropigmentação mesmo não é uma coisa que tem cabelo mesmo, não é realmente tinta. Eu tô perguntando assim porque realmente... Tranquilo, né? É importante saber disso. E pode ser a dúvida de muita gente também, né? Sim. É isso mesmo, a micropigmentação não é cabelo. Apesar de ela simular um folículo que tá por nascer, ela não é cabelo, né? Ela é um pigmentozinho ali que a gente faz ajustando o mesmo tom capilar da pessoa, e aí ela vai simular esse cabelinho que tá por nascer. O ideal é que use sempre o cabelinho raspadinho pra ficar aquele aspecto bem legal. Entendi. E deixa eu te falar uma coisa, você começou a fazer a micropigmentação na Vinci? Isso. Isso foi quando, assim? Boa. Eu entrei na Vinci em 2019 como esteticista, né? Eu sou especialista em terapias capilares. E foi quando eu conheci a micropigmentação. E eu apaixonei. Eu acho um trabalho lindo, né? E quando você vê a reação dos pacientes, quando você vê que realmente transforma a autoestima das pessoas, eu fiquei encantada com aquele trabalho. Que legal. E procurei saber mais um pouco. E é interessante também que a Vinci ela disponibiliza isso, né? Essa especialização. Então, uma técnica toda da Vinci. É um trabalho lindo que a gente faz interno. Entendi. E aí aperfeiçoa a técnica. E eu conheci dentro da Vinci Hair. E desde então, há 4 anos, eu venho atuando nessa área de micropigmentação. Entendi. Tem diferença, por exemplo, quando eu falo, né? Você falou que é um pigmento e etc. Da micropigmentação, por exemplo, para uma tatuagem, tatuagem capilar, não sei nem se existe esse termo. Isso. É uma boa pergunta. Na verdade não existe, mas hoje a gente sabe que existe muitas pessoas, né, que se aperfeiçoam de algumas técnicas incorretas. Então, existe pessoas que fazem a micropigmentação capilar com pigmento de tatuagem, com agulha, com técnica de tatuagem. Na verdade, não. Apesar de ser similar, né, na teoria é basicamente uma tatuagem, mas a técnica é outra. É uma profundidade de pele diferente, né? No caso da micropigmentação capilar, a gente faz na primeira camadinha da pele, que é a epiderme, né? Então é onde a gente injeta o pigmento ali. Já na tatuagem, é na derme, é numa camada mais profunda da pele. Entendi. Então é diferente as técnicas. O pigmento também, o pigmento para micropigmentação capilar, no caso, é um pigmento específico, dermatologicamente testado, especial para o couro cabeludo. Entendi. No caso da tatuagem, é o pigmento preto, assim. Então é diferente, tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje em dia a gente sabe que tem muitos profissionais bons no mercado, mas também existe muita gente de má fé. Então é importante saber dessa diferença, que não é a mesma coisa. Isso é muito importante mesmo. A pessoa precisa estar careca, já que para fazer a micropigmentação? Boa pergunta. Nem sempre, tá? Né? Apesar de ter a maioria da procura, claro, é para pessoas que já estão 100% calvos, né? Que não optam, que não têm mais a capacidade de fazer um transplante capilar. Mas existe a possibilidade de fazer nos casos que também ainda possui cabelo, por exemplo, que tá com uma rarefação maior, que tá, como no caso tem um exemplo da foto. Aqui na tela. Esse caso é bem legal. O paciente, ele... Caraca, isso é um caso de micropigmentação? É um caso de micropigmentação. Olha que legal. Ele possui cabelo, provavelmente ele realizou um transplante capilar. Isso é interessante falar também. Em casos de transplante capilar que não atingiu a densidade desejada, a gente consegue alcançar uma densidade, a melhorar a densidade, no caso, com a micropigmentação. Porque aí passa esse aspecto de, tipo assim, que a pessoa tá com cabelo... Isso, olha esse caso, entendi. É bem interessante também, ó. A gente consegue ajustar ali o pigmento no mesmo tom capilar e aí dá esse efeito de cabelo mais cheio. Cara, sabe uma coisa que eu achei interessante, inclusive nessa primeira, né, relativa à primeira imagem que foi passada e tal? Porque quando a gente começou a conversar, me veio em mente, assim, de início, uma coisa de tipo assim, né? Tipo, a micropigmentação, não sei o quê, então o pigmento, e já associei logo a cor preta, né? Da tinta, né? Do pigmento, né? E esse caso é um caso de uma pessoa que é
tem um cabelo grisalho. Né? É um cabelo mais claro. É isso mesmo. No caso da Vincy Hair, como eu já citei anteriormente, é diferente da tatuagem. No caso da Vincy Hair, isso é próprio da marca mesmo. A gente trabalha em tons de preto. Então, a gente consegue diferenciar cada tom de cabelo e colocar o tom ideal para cada tonalidade, né? Então, se for um cabelo mais ruivo, se for um cabelo mais claro, um cabelo mais grisalho, a gente consegue chegar no tom ideal ali com os pigmentos que a gente trabalha. Que legal! Ô, Jaque, e você faz em mulher também? Tipo, mulher também faz micropigmentação? Mulher também, apesar da calvície ser um vilão para os homens, né? Mas não, existe em casos de mulher também. Mulher também, alguns casos sofrem de calvície, tem uma rarefação capilar, uma queda capilar intensa. Então, além dos cuidados dermatológicos, né, do acompanhamento com a dermatologista, a gente associa com a micropigmentação para melhor densidade. Então, no caso de mulher é muito interessante, porque nem sempre a mulher opta por um transplante capilar, né? Então, o paliativo assim mais rápido é uma micropigmentação capilar. Porque dói muito mais na mulher uma calvície ou uma rarefação capilar. Sim. Então, a micropigmentação é instantânea. O resultado é imediato, né? Então, a gente consegue resultado bem legal em mulher também. Que legal. Aqui tá passando umas imagens, né, de mulheres também que, enfim, interessante. Tem calvície. E é muito interessante, assim, né? É mais comum do que a gente imagina, né? É mais comum. Tipo, eu tenho uma tia mesmo que a gente tava trocando uma ideia um dia, eu falei, caramba, você tem calvície, né? Porque tem essa questão de que homem, né, tem calvície, etc. E mulher tem também, né? Muito. Parece uma coisa isolada, mas quando a gente vem para esse mundo, a gente toma conhecimento de muitas histórias e muitos pacientes que vêm sofrendo com essa calvície. E muita gente nem sabe, na verdade, que existe esses métodos, que existe essas formas de melhorar, né? De resolver ou de tratar a calvície, no caso de feminino. Tem idade pra fazer micropigmentação? Tipo assim, tem uma idade mínima, alguma coisa assim do tipo? Claro, idade mínima sempre é a partir dos 18 anos, menor de 18 anos acompanhado pelos pais, dependendo do caso, mas não existe uma idade máxima, por exemplo, tá? Dependendo aí, se tiver tudo certo com a saúde, não existe... pacientes de qualquer idade pode fazer a micropigmentação. Entendi. E dói, Jaque? A gente começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Que você falou, inclusive, que a micropigmentação é um pouco menos doloroso do que o... Isso, justamente por causa da profundidade. Bom, a dor é muito relativa. Claro, é um pigmento injetado com uma agulhinha no couro cabeludo, mas é muito superficial. Então, a dor é muito relativa, assim, para cada paciente, depende da sensibilidade de cada um. Então, é uma dor suportável. Nunca me aconteceu o caso de ninguém existiu por conta de dor, não. É uma dor bem suportável mesmo. Entendi. E quanto tempo, mais ou menos, dura esse procedimento? Tempo de duração do procedimento, ele dura em média a sessão 2 horas. Sim. Isso, claro, vai depender de cada paciente, de cada caso, mas é uma média de 2 horas. Isso 2 horas ali a pessoa, por exemplo, deitada fazendo o pigmento. Deitado fazendo o pigmento. Entendi. Mas é super confortável, é uma posição confortável, a pessoa pode conversar comigo, pode mexer no celular, pode parar quando quiser, pode conversar, pode tomar água, enfim. É uma sessão bem tranquila, não tem nenhuma restrição, não... E é uma sessão só? Nenhum incômodo. Ou tem que fazer mais? Importante essa pergunta. São 3 sessões, tá? Geralmente a gente trabalha com 3 sessões. Então, assim, a duração do procedimento em si dura em média 2 horas, porém a finalização do procedimento é em 1 mês. 30 dias. Ah, sim. Tá? Então, nesse 1 mês, no caso, o paciente vem e faz essas 3 sessões. Isso. A gente faz um intervalo mínimo de 10 dias de uma sessão para outra. Então, a gente sempre cuida para fazer essas sessões dentro desse tempo. E a gente faz uma primeira sessão, 10 dias, a gente faz mais uma sessão e com 10 dias a gente finaliza. Existem alguns casos, né, que a gente consegue alcançar o resultado final em 2 sessões. Tá. Outros casos se estende um pouquinho mais. Isso vai depender também de cada caso. Mas, geralmente, são 30 dias até o final do procedimento. Entendi. Bom, eu fiz transplante, né? E aí, assim, a gente tem que ter alguns cuidados, né, no pós-transplante, né? Ter uma certa atençãozinha ali com a área, né? Com a área doadora, com a área que foi implantada e por aí vai. Na micropigmentação, existe também um cuidado pós-procedimento? Claro. Qualquer procedimento, né? A gente precisa um cuidado. E é muito importante o cuidado do paciente, do cliente, com o resultado final do procedimento. Então, diferente do transplante capilar, que é um pouco mais delicado pós, a micropigmentação é muito tranquilo. Então, não tem nenhuma restrição muito assim, acirrada, tá? É só tomar cuidado mesmo com o sol. A gente pede pra ficar 3 dias sem molhar o couro cabeludo, 3 dias sem usar nenhum produto tópico, uso de minoxidil. A gente suspende por esses 3 primeiros dias. Sim. E cuidado com sol excessivo, né? Então, a gente pede pra
até finalizar o procedimento, 30 dias, evitar sol. Ah, sim. E se tiver que se expor ao sol, usar protetor solar de fator 40 e manter esse cuidado com protetor solar ao longo do tempo aí para manter o pigmento sempre certinho e não correr o risco de manchar ou de descamar com mais facilidade. É isso que eu quero te perguntar, inclusive. Tem um tempo de duração, assim, por exemplo, sei lá, você fez, né, o paciente fez a micropigmentação hoje, por exemplo. Tem algum tempo, tipo, a gente garante que vai durar 3 anos, sem, tipo, né... Enfim, sem se danificar, alguma coisa do tipo assim. E tem algum tempo assim? Como é que funciona? Tem. Esse tempo, na verdade, né? Aqui na Vinci Hair, a gente dá uma garantia de 5 anos. O procedimento de micropigmentação, ele dura em média de 3 a 5 anos. Isso vai depender também dos cuidados que a gente acabou de falar. Cada pessoa é um caso específico, enfim, vai depender do cuidado. Mas a Vinci Hair, ela te garante 5 anos de micropigmentação. Então, assim, durante esses 5 anos, se você precisar fazer retoque, a gente dá um retoque anual. Ah, que legal. Então, a micropigmentação, ela é um procedimento semi-permanente. Entendi. Então, ela precisa ficar fazendo retoques anuais para manter sempre a cor. Apesar dos cuidados também, né? A gente faz esses retoques para manter a densidade sempre ajustada, sempre num tom correto. Ah, que legal. E aí, a gente te garante esse tempo aí de 5 anos pela Vinci Hair. Entendi. Esse retoque, no caso, ele é incluso quando a pessoa faz a micropigmentação? Geralmente, sim. É incluso no pacote, todo paciente que adquire a micropigmentação, ele já vai com essa garantia inclusa. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum risco ao se fazer a micropigmentação? Risco, de fato, nenhum. Mas existem cuidados em alguns casos. Cuidados maiores em alguns casos, né? Por exemplo, o paciente que tem um couro cabeludo muito oleoso. E isso a gente tem que ter um cuidado maior, porque a fixação do pigmento, ela tem um curto prazo. Pelo fato do couro cabeludo ser muito oleoso. Então, existem alguns cuidados específicos que tem que tomar mais cuidado, na verdade, né? Apenas nesse caso, mas não existe nenhum risco assim, não. Sabe uma coisa que me veio agora aqui? Eu já vi, né, algumas micropigmentações e etc. E vi assim, passando na internet, né, pessoas fazendo divulgações e etc. E eu achei muito artificial, assim, sabe? O que difere? Assim, por que eu tive essa sensação, você acha, assim? Você como um olhar profissional, assim, sabe? Show. Mas existe muito, tá? Muito. E hoje também, apesar de ter muita procura, existe muitas pessoas que têm medo. Justamente pelos resultados ruins. Por deixar essa coisa? Exatamente. E o que acontece? Forma inadequada de fazer a técnica. Como eu te falei, o pigmento errado, técnica errada, agulha errada. Então, como eu falei anteriormente, a Vinci Hair, a gente produz todo o material. Desde a agulha e o pigmento. O pigmento, ele é especial. Olha essa de exemplo. Olha que coisa. Meu Deus. E aí, a má escolha de um profissional, né, gera esse tipo de transtorno. Sim. Então, o pigmento que a gente tem, ele é especial para couro cabeludo. Ele não tem esse risco de ficar manchado. Ele não tem esse risco de ficar verde, diferente do pigmento aí de fora que alguns profissionais utilizam. Então, por isso que às vezes você vê um resultado ruim. Entendi. A pessoa que não domina a técnica, né? E muitas vezes acaba fazendo o procedimento de forma incorreta. Ô, Jaque, e por exemplo, esse exemplo aí de tipo, deu ruim, tem como tirar? Tem como remover? Tem. Tem? Ainda bem que tem. Nossa, pelo amor de Deus, já pensou? Meu Deus, ficou... E a pessoa tem que ficar com isso? Hoje já tem, né? A gente consegue remover no laser. Então... alguns casos consegue remover no laser. Por exemplo, quando é uma calvície, o efeito raspado, que é uma micropigmentação no couro cabeludo inteiro, a gente consegue remover no laser sem danificar os fios. Já um caso que possui os fios, daí é mais delicado para remoção, sem danificar os fios. Mas sim, respondendo a sua pergunta, tem como remover. Ai, que ótimo. Eu tô vendo essa eu tava te ouvindo falar e tava vendo essa micropigmentação que tá passando aqui na tela. Essa tá bem bonita, né? Olha a diferença. Nossa. E é assim que a gente costuma trabalhar, com naturalidade, que eu acho que isso é o mais importante. Naturalidade. Porque, por exemplo, a impressão que passa pra mim que, né, esse cara, né, tem esse lugar de careca e aí com a micropigmentação passa essa coisa do cabelo, né? Exatamente. E qual que é a nossa ideia? É alguém perguntar pra ele, por que você não deixa o cabelo crescer? Ah, que massa. E não perguntar, o que você fez? Olha, a diferença é muito pouca. Você não consegue diferenciar. É o aspecto cabelo raspadinho, né? Exatamente.
Então a ideia é essa, trazer essa naturalidade sem marcar, sem pesar no seu rosto. Quando que eu sei, assim, que um caso, por exemplo, é para um transplante capilar ou quando um caso é para uma micropigmentação, por exemplo? Show. Então, transplante capilar, no caso do transplante capilar, né, é proporcionalidade. Então, para eu fazer um transplante capilar de sucesso, eu preciso ter uma área doadora compatível com a área a ser implantada, que é com a área de calvície, com a extensão de calvície. Né? Então, eu preciso, que a área doadora é essa região lateral da cabeça. Sim. Então, eu preciso ter uma área doadora fértil, com bastante folículo, que supre a necessidade de cima. Quando não, quando a minha área doadora já está muito escassa, quando a calvície já está muito avançada, daí a gente não consegue avançar para um transplante capilar, e daí é hora de optar por uma micropigmentação. Entendi. Que massa. E é verdade que a Vinci Hair, ela foi pioneira no processo de micropigmentação? Somos, com muito prazer. Que legal! Nós estamos há 13 anos atuando no mercado, né, de restauração capilar e micropigmentação capilar. Então, nós fomos os pioneiros a chegar no Brasil e no mundo com essa técnica de micropigmentação capilar. Meu Deus! E isso é importante, né, na hora de buscar o profissional, saber do histórico no mercado, saber, de fato, da empresa que você tá buscando, né, Total. E a qualidade que você tem. Aqui a gente tá falando sobre experiência, galera, entendeu? Tem uma expertise no assunto, né, Jaque? Isso. É isso. Já quantos pacientes você já fez, assim? Você tem noção? Caramba, que pergunta. Foram muitos. Eu acredito que foram mais de 500 pacientes. Caraca, muita gente. Mais de 500 pacientes. Tem algum, assim, que você lembra de alguma história, assim, que aconteceu? Tipo, ai, meu Deus. Tem muitas histórias que é marcantes, né? Que a gente acaba até fazendo amizade com muitos pacientes. Sim. Mas teve um caso em específico que me marcou muito, que foi um paciente que chegou pra mim que ele sofreu uma queimadura no rosto e no couro cabeludo. E foi novo pra mim, eu confesso que eu nunca tinha pegado aquele caso. E eu achei lindo a forma que ele chegou, a forma que ele tinha vontade de recuperar e trazer de volta aquele desenho da hairline dele. Sim. E eu acho que foi até um desafio, assim, porque eu tive que estudar mais, eu tive que entender mais como funciona. Porque uma pele com cicatriz é uma pele modificada, né? Então, ela não tem mais a mesma circulação. Então, a gente buscou entender, de fato, qual que era o pigmento que ficaria, a técnica que se adaptaria melhor para aquela situação da pele dele. E, no final, foi um sucesso. Até pra gente mesmo foi uma surpresa. O resultado foi lindo, ele ficou muito satisfeito. E o mais bonito de tudo é o cliente olhar pra gente e falar: você realizou meu sonho, você melhorou minha autoestima, hoje eu consigo tirar um boné. Eu acho que isso é, assim, aquilo que a gente fala que, tipo assim, não tem preço mesmo, né? É voltar a ver a pessoa sorrir, é ver a pessoa com uma autoestima realmente elevada, né? É exatamente isso. Eu acho que trabalhar nessa área é você trabalhar com autoestima. Então, apesar de tudo, você tem que gostar muito do que você está fazendo. Eu sou apaixonada pela micropigmentação, sou apaixonada por isso aqui. E mais ainda, ver a alegria no olho das pessoas, o quanto você transforma. Porque para muitas pessoas parece bobo, né? Às vezes, calvície, normal, um careca. E quem é, de fato, quem está sofrendo com isso, não é. Ele não conseguiu similar isso, que ele ficou careca. E busca alguma coisa. E quando você sabe que você pode resolver, quando você sabe que você pode melhorar de alguma forma alguma questão na vida dele, é muito gratificante. Incrível. Quanto que custa em média já um procedimento de micropigmentação? Boa pergunta. Como tudo, né, varia de cada paciente, de cada caso. A micropigmentação, ela tem um custo em média de 3 a 5 mil, variando de cada caso, cada detalhe ali isolado. O mais interessante é entrar em contato, né, falar com um de nossos consultores, a avaliação é gratuita. Então, entender o seu caso, o que a gente consegue fazer para ter o seu orçamento personalizado. Sim. Você já fez em algum famoso? Já. Já fiz em alguns famosos. Um caso bem interessante é o Bin Laden, né? Que agora tá... que tá no Big Brother. Que tá no Big Brother. Sim. A gente já fez nele. Foi há 3 anos atrás, né? Na época ele tava começando com a calvície. O exemplo é ele aí na nossa tela. Ele tava com uma rarefação maior ali na região de coroa, escalpo médio. Caraca, mudou muito. E a gente conseguiu recuperar. Então, na época ele tava com um pouco mais de cabelo, né? Então a gente conseguiu um resultado bem legal. Hoje a calvície dele já estendeu um pouquinho mais. Mas é um caso bem interessante que foi um prazer de atender e de ver a diferença, assim. E assim, tem alguém que, tipo assim, você olha na televisão, dependendo, ou da internet, que você olha assim
e você pensa, tipo, nossa, ficaria legal uma micropigmentação aqui nessa pessoa? A gente sempre pensa, né? Quando a gente trabalha nessa área, a gente sempre olha e fala, uma micropigmentação ficaria boa ali. Mas uma pessoa que seria um prazer imenso atender é o José Aldo, né? Que ele é um grande lutador de MMA. Sim. E eu fico vendo assim, eu falo, nossa, eu acho que ficaria lindo um procedimento de micropigmentação e seria um prazer pra mim poder atender. E é isso, né? Falando sobre MSP, já que como é que é feito o planejamento, assim, né? O desenho, né? Não sei se pode falar assim, mas eu vou falar assim para todo mundo entender. O desenho na cabeça das pessoas, assim. É diferente, eu acredito, né? É diferente. Exatamente, o desenho. Porque com o passar dos anos, a calvície vem avançando e a gente perde esse desenho aqui, que é chamado de airline, né? Que é a airline do paciente ou do cliente. A gente perde esse desenho e a micropigmentação a gente consegue trazer esse desenho de volta. E esse desenho é feito de forma individual, né? Cada paciente, respeitando a anatomia do rosto de cada um. Então, a gente vai fazer um novo desenho em comum acordo e, claro, respeitando as proporções ali natural do seu rosto. Então, a gente faz o desenho no dia da sessão, te mostro no espelho, a gente só segue pra então sessão. O paciente consegue, então, ver mais ou menos como é que vai ficar ali o... Que legal. A gente faz ali o desenho antes de iniciar o procedimento, ele se vê no espelho, se ele tiver de acordo, se é o desenho que ele gosta. E aí a gente consegue finalizar o procedimento só depois que fizer o desenho e que ambos estiverem de acordo. Eu dou a minha opinião técnica, né? E o cliente dá a opinião estética dele, que ele se sente melhor. Isso é maravilhoso. Então, um vídeo aí com o paciente, né? Isso que é interessante, é como feito o desenho, ó. Então, é sempre respeitando a proporção natural de cada um, como a gente trabalha e preza muito pela naturalidade. Então, a gente foca muito nisso. Vamos supor, quero fazer uma micropigmentação. Onde que eu tenho que ir para fazer? Boa. Na Vinci Hair, a gente atua no mundo, né? Então, a gente tem clínica em mais de 13 países. Tá? Aqui todas elas a gente faz a micropigmentação capilar. Sim. Aqui no Brasil, eu trabalho em São Paulo, né, que é na clínica de Alphaville. A gente também tem uma unidade na Vila Olímpia e no Rio de Janeiro. E apesar de ter clínicas no mundo inteiro, né, vem muitos pacientes de fora para fazer comigo. É mesmo? Você já atendeu aqui? Já atendi. Eu não domino o inglês, né? Então é sempre um desafio. É a linguagem capilar. É isso. Eu não domino, mas teve um paciente que me marcou também. Ele fez uma sessão de micropigmentação fora e ele não gostou do resultado. Olha. Ele conheceu a Vinci Hair e veio, né? Ele estava a passeio aqui, a esposa dele fala português. E eles procuraram a Vinci Hair e chegou até a mim. E eu realizei a sessão dele e ele ficou encantado, ficou apaixonado. E a esposa dele sempre traduzindo para mim e ele tentou e conseguiu expressar o quanto ele estava satisfeito de ter recuperado e de ter entregado o resultado que ele veio buscar na micropigmentação. Já que para fechar, se você fosse dar uma dica assim para quem está procurando fazer pela MSP, né, que é a micropigmentação capilar, o que você recomendaria, né? E por que a Vinci? Por que nós da Vinci? Boa. Gente, eu acho que vem pra Vinci Hair, que aqui o sucesso do seu resultado é garantido. Sim. Então, vem. É isso, cara. E eu sou um exemplo vivo aí, né? É isso. Fiz meu transplante na Vinci, 2 anos atrás. E tá com a gente até hoje. Tô até hoje, muito feliz, né? E, obviamente, indicando amigos, indicando pessoas que... Porque realmente é uma empresa, né? Uma clínica que passa muita confiança, muita seriedade no que faz. Pessoal, este foi mais um VinciCast. Jaque, muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso estúdio, gravar com a gente. Hoje a gente está com um cenário diferente, estamos mais... Fiquei encantada, é lindo. Já demos uma melhoradinha no nosso cenário. E adorei saber mais sobre MSP. Realmente, assim, é um assunto que... A gente sabe ou não sabe muito bem o que é ali, né? E, enfim, você esclareceu muitas dúvidas, inclusive. E é isso, obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Foi muito massa. Volto sempre que me chamarem. É isso. Pessoal, mais um VinciCast. Obrigado aí por todo mundo que está assistindo a gente. E é isso, até uma próxima. Um beijo. Vinci Hair Clinic, líder mundial em transplante capilar. Acesse o nosso site e agende a sua consulta em uma de nossas unidades.